Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa atividade avaliativa. Hoje nós temos história, tá? Finalizando. Nós temos aí como primeira questão o que foi a independência do Brasil, que data é comemorada. Isso é um marco, né? Nós já tivemos uma disciplina, né? Falava da independência do Brasil. Todos os anos se comemora, né, essa independência do Brasil. Então aí vocês vão dizer o que foi essa independência, tá? E que data é comemorada, ok? Na segunda questão, turma, nós temos aqui o que foi o dia do fico. Explique o que você entendeu, tá? Nós vimos em orientações passadas, né, o que foi esse dia do fico, né, com Dom Pedro. Então, vocês vão explicar o que foi que vocês entenderam, tá? Na terceira, nós temos quais foram as medidas tomadas pela corte portuguesa depois do dia do fico, tá? Então, houve algumas mudanças, tá? Logo após esse dia do fico, em que a corte portuguesa realizou, né? Fez essas medidas, essas mudanças, então vocês vão estar colocando aqui, tá? E na quarta questão, nós temos aí o que significa imigração, tá? Vocês podem pesquisar esse conceito de imigração. Nós também já vimos, né, esse conceito, né? Vimos também algumas imigrações que ocorreram, tá? Então, vocês vão estar conceituando aqui na quarta questão, tá? Na quinta questão, nós temos quais os imigrantes que vieram trabalhar aqui no Brasil com promessas de terra e enriquecimento. Nós vimos, né, alguns imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar, né, logo após a libertação dos escravos, com a diferença de que essas pessoas que vieram para cá, elas obtiveram terras, né, e oportunidade de trabalhar aqui, diferente dos escravos que foram libertos, que foram abandonados à sua própria sorte, tá? Nós temos a sexta questão, por que o governo brasileiro incentivou o movimento migratório para o Brasil? Quase que eu falei aqui, né? O motivo, né? Por que o Brasil precisou que imigrantes viessem para as terras brasileiras, né? Isso é bem claro, né? Logo após a libertação, né, dos escravos, eles tiveram necessidade muito grande de... Exatamente, foi isso aí mesmo que você pensou, tá? Para que pudesse continuar a movimentação de mercado aqui no Brasil, ok? Na sétima, complete as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos plantações, mão de obra, escravos, baixo, café e mundial, tá? Então, vocês vão completar as frases logo abaixo com essas palavras, ok? Na letra A, nós temos as de café utilizavam a escravo. Então, vocês vão completar, tá? Com as palavras do quadro. A letra B, utilizavam os para que o preço do café do mercado permanecesse, ok? Na letra C, o vinha ganhando espaço no mercado. Quem era que vinha ganhando espaço no mercado? Na oitava, nós temos o que foi o período regencial, nós vimos bem isso. Como foi organizado o período regencial, como foi que foi organizado, né? Essas regências aqui no Brasil. O que foi a Guerra dos Farrapos, tá? Foi uma guerra que ocorreu aqui, então vocês vão estar conceituando, né? Falando, comentando o que foi essa Guerra dos Farrapos, ok? Na 11ª, o que foi o ciclo do café, nós vimos recentemente, né? Algumas orientações. De onde o café foi trazido, tá? Então, o que foi o ciclo do café e de onde ele foi trazido, ok? Na 12ª, quem trabalhou no ciclo do café, tá? Tivemos no início do ciclo, né, algumas pessoas específicas, né, que trabalharam. Na sequência, tivemos outra demanda de outras pessoas, tá? Então, vocês vão citar aqui. Na 13ª, como o café foi transportado até os portos, né? A gente viu isso no livro de história e no livro de reforço, né? Como foi que ele foi transportado. Na 14ª, as terras brasileiras favorecem para que o café se desenvolvesse, né? Foi favorável, né? As terras brasileiras favoreceram para que esse café se desenvolvesse bem aqui no Brasil, tá? E na 15ª,
escravos e imigrantes foram favorecidos da mesma forma? Bem lá no início, né, eu comentei sobre isso, né? Eles tiveram as mesmas formas de igualdade aqui no Brasil, tanto escravos quanto imigrantes. Então vocês vão relatar aqui, tá? Aqui nós finalizamos, tá? Essa leitura, né, da atividade avaliativa de história, tá? Tentem lembrar, né, das orientações passadas para que vocês possam responder. E a gente vai dar sequência aqui com nossa atividade complementar, tá? Na sequência. A nossa atividade complementar de história é o seguinte: o desafio de hoje é criar uma empresa com um produto atrativo para o mercado consumidor. Já que estamos falando de transformação da indústria, você criará sua própria empresa, tá? Sua própria indústria, com o nome, tá? O nome da empresa, o produto que vocês vão oferecer, né? Levar ao mercado, para o mercado consumidor. Qual é o público-alvo que vocês querem chegar, tá? O marketing, né? Que vocês têm que fazer da empresa, e tudo isso vocês vão fazer em cartaz, tá? E apresentar em um vídeo, ok? Uma grande oportunidade que as empresas, né, de grandes e pequenas empresas têm, são as feiras do empreendedorismo, tá? Que é a oportunidade que elas têm de apresentar, né, e lançar no mercado os novos produtos, as novas ideias, né, para o mercado consumidor. E também, né, a gente dá início a essas feiras do empreendedorismo na escola, tá? Onde as crianças elas elaboram suas ideias, né, os seus produtos, né, para que elas possam estar apresentando, tá, na feira do empreendedorismo na escola. Eu coloquei algumas imagens, tá, de algumas feiras que ocorreram, tá, com alunos que produziram e criaram suas empresas, tá? Então vocês se inspirem, né? É só um exemplo aí para vocês, para que vocês tenham uma ideia, né, do que vocês querem lançar no mercado, né, qual é o público-alvo que vocês querem atingir, ok? Então, aí, o desafio de hoje é esse, vocês criarem a sua própria empresa, ok?